Olá, seja muito bem-vindo para mais uma aula deste caminho de estudo bíblico que nós estamos realizando, buscando conhecer um pouquinho mais a estrutura da Palavra de Deus e dos diversos livros bíblicos. Percorremos os evangelhos sinóticos, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e a partir de hoje queremos conhecer um pouquinho do quarto evangelho, começando hoje pelo autor do quarto evangelho. Algum tempo atrás voltou-se a discussão sobre a autoria do quarto evangelho, se ela tocaria mesmo a João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago Maior. E depois de muito debater, a crítica bíblica hoje aceita a teoria da autoria do apóstolo João, baseada em algumas verificações de textos tirados do próprio Evangelho. Em primeiro lugar, o autor do quarto Evangelho, pelos indícios que os textos desse Evangelho nos mostram, é um judeu da Palestina. Por quê? Nós podemos afirmar. Porque em diversas passagens a gente pode perceber que o autor desse evangelho conhecia muito bem a geografia da Palestina. Ele fala de Caná, de Enom junto a Salim, de Sicar, a sinagoga de Betânia. São várias referências geográficas que mostram que era um judeu ali da Palestina. Além de conhecer a localização, ele conhecia muito bem a mentalidade dos judeus, o seu ser inconstante, a sua divisão entre si, como eles tinham sido outrora lá no deserto. Alguns creem, enquanto os outros se endurecem na incredulidade. Ora, eles querem apedrejar Jesus, ou prendê-lo, ou matá-lo. Uma outra hora eles querem aclamar Jesus como rei. Então essa ambiguidade dos judeus, que é algo bem característico da mentalidade, era preciso que fosse alguém deles que conhecesse bem esse jeito de ser. O autor conhecia muito bem as festas dos judeus, os seus usos, os seus costumes. Existem mais de 20 citações do Antigo Testamento no quarto evangelho, então é alguém que conhecia a lei judaica também, e o autor usa de uma linguagem grega impregnada de vocábulos e expressões semitas, porque o evangelho foi escrito em grego, mas tem muitas palavras, muitos vocábulos semitas, como Rabi, Messias, Quepá, Siloé, Gábata, Gólgota. Então tudo isso mostra, primeiro ponto, que o autor é um judeu da Palestina. Segundo ponto é que os textos nos fazem concluir que o autor foi judeu que testemunhou aquilo que ele narra. Tenhamos em vista as alusões ao testemunho ocular que João faz. Se você pegar João capítulo 1, versículo 14, João 19, versículo 35, João 21, versículo 24, você vai perceber que ele fala de testemunho ocular. Observem-se também as minúcias que nós encontramos no capítulo 1, versículos do 29 ao 35 e no versículo 39, capítulo 2, versículo 1, capítulo 4, versículos 6 e o 52, no capítulo 6, o versículo 19, são minúcias que nos levam a acreditar que o autor testemunhou aquilo que ele relata. E terceiro ponto, o texto do quarto evangelho nos leva a concluir que o autor é membro da comunidade dos apóstolos, alguém que é muito próximo, muito chegado a Jesus. Ele conhecia muito bem
as atitudes dos apóstolos, quando ele fala de Pedro, o comportamento de Pedro, de Filipe, de Tomé, de Natanael, de Judas Tadeu, você percebe que quando ele fala dos apóstolos, ele fala como alguém que conhecia de perto o temperamento, as reações desses apóstolos. Ele teve presente na última ceia, da qual só os apóstolos tomaram parte com Jesus, lá em João 13, versículos do 4 ao 12, você pode observar as minúcias, no 13, do 21 ao 30, o anúncio da paixão. São muitos detalhes que alguém que não estivesse ali, talvez não seria capaz de traduzir no seu texto. O autor era mesmo o discípulo que Jesus amava. Nós podemos comparar João 21, 24 com o 21, 20 e o 13, 23. Compare, leia esses 3 textos aí, anote aí, João 21, versículo 24, João 21, versículo 20 e João 13, versículo 23. E tal amigo de Jesus só podia ser o apóstolo São João. Nós sabemos que 3 eram os discípulos mais chegados a Jesus: Pedro, Tiago e João. Até os outros evangelistas, por exemplo, no relato da transfiguração, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Pedro, ele já fica excluído, pois o autor, ele, em diversas passagens, ele se distingue de Pedro. Por exemplo, se você pegar capítulo 13, versículo 24, você vai perceber isso. Além disso, a redação do Evangelho supõe que a morte de Pedro já tinha acontecido. Naquela passagem que você encontra, capítulo 21, versículo 18 e seguintes, já nos leva a concluir que Pedro já tinha feito o seu martírio. Também Tiago, ele não vem muito ao caso, porque ele sofreu o martírio por volta do ano 44, ao passo que esse quarto evangelho foi redigido depois desta data, tendo o evangelista João chegado a uma idade avançada, como diz lá em João 21, versículo 22 e os seguintes. Essa conclusão explica que o quarto evangelho nunca cite os nomes do apóstolo João, do seu irmão Tiago, da sua mãe Salomé, embora mencione com frequência os nomes de outros 7 apóstolos. Por exemplo, Pedro é citado 40 vezes, Filipe 12 vezes, Judas Iscariotes 8 vezes, Tomé 7 vezes, Natanael 6 vezes, André 5 vezes, mas o seu nome, quando se fala de João, se fala o discípulo amado. Tiago, seu irmão, sua mãe Salomé, não são citados. Um outro indício é que toda vez que João, o precursor, é mencionado no quarto evangelho, o seu nome ele aparece sem o apóstolo. Então não se fala João Batista, por exemplo. Se fala só João, como se não houvesse outro João com quem ele pudesse ser confundido. Esse procedimento é estranho, pois o autor ele faz questão de diferenciar bem os seus personagens sempre que haja 2 ou mais indivíduos com o mesmo nome. Se a gente pega em outras passagens, por exemplo, João 6:71, João 14:22, ele faz essa distinção quando são 2 nomes iguais. Isso é estranho, visto que João ele gozava de uma grande autoridade na igreja. Se não fosse João escrevendo, certamente o autor ia, toda vez que falar de João Batista, ia falar João o Batista, João o apóstolo. Então, é difícil a gente imaginar alguém que teria ousado proceder dessa forma, sem fazer essa distinção, se não fosse
o próprio João. Então hoje nós vimos um pouquinho esses indícios que nos levam a crer que o autor desse quarto evangelho é de fato o apóstolo São João. Na próxima semana, na próxima aula do nosso curso, a gente vai ver as circunstâncias da origem desse quarto evangelho. Então, nos acompanhe na próxima quinta-feira, já deixa aí o seu joinha, inscreva-se no canal, compartilhe e vamos conhecer mais desse evangelho tão bonito e tão rico que é o Evangelho de São João. Muito obrigado pela sua companhia e fique com Deus.